Ricardo Reis. Um semi-heterônimo de Pessoa, Bernardo Soares, só em 1982 teve publicada a sua obra, chamada O Livro do Desassossego, composta por fragmentos de prosa poética. Álvaro de Campos e Ricardo Reis, assim como o próprio Pessoa, consideravam-se discípulos de Alberto Caeiro, mas cada um seguiu os ensinamentos do mestre à sua maneira e chegaram até a travar uma polêmica muito interessante sobre o fazer poético. Os estudiosos seguem discutindo por que Pessoa teria criado seus heterônimos. Seria esquizofrenia, psicografia, uma grande piada, um genial jogo de marketing poético? De certo, sabemos que a genialidade de Fernando Pessoa é grande demais para caber em um só poeta. Como bem o sintetizou o seu heterônimo mais atribulado, Álvaro de Campos. Então, eu cito Álvaro de Campos. Quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais personalidades eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersamente atento, estiver, sentir, viver, for, mais possuirei a existência total do universo, mais completo serei pelo espaço inteiro fora. Portanto, a existência do poeta mostra-se dilacerada pela ausência de verdades absolutas e um caos interior parece fragmentar sua personalidade e, em seguida, multiplicá-la. Além disso, Fernando Pessoa viveu durante os primórdios do modernismo em Portugal, uma época em que a arte se fragmentava em várias tendências simultâneas, as chamadas vanguardas: futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e outras. A arte, no momento da explosão das inúmeras vanguardas modernistas por todo o mundo, também se dividia e se multiplicava. Fernando Pessoa, introdutor das vanguardas modernistas em Portugal, ao se dividir, levou a fragmentação da arte moderna às últimas consequências. O futuro trouxe para Fernando Pessoa uma admiração crescente. Suas obras foram aos poucos sendo publicadas e ele é considerado hoje um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Nenhum poeta em língua portuguesa obteve tanto prestígio em todo o mundo. O obscuro e modesto lisboeta tornou-se, assim, um nome importante, graças ao poder da palavra, graças à magia da poesia. Na comemoração do centenário do nascimento de Pessoa, em 1988, o seu corpo foi trasladado para o Mosteiro dos Jerônimos, confirmando o reconhecimento que não teve em vida. Sem dúvida, o que distingue a criação poética de Pessoa, dando-lhe um toque de originalidade, é a existência dos heterônimos, constituindo um caso sui generis nas literaturas de língua portuguesa. Foi em 1935 que Pessoa escreveu a famosa carta ao crítico Adolfo Casais Monteiro, em que explica como nasceram os heterônimos. Então, a partir daí eu vou falar como o Pessoa define e caracteriza esses heterônimos. Fernando Pessoa expôs em detalhes a vida de cada um de seus heterônimos. Assim apresenta a vida do mestre de todos, Alberto Caeiro, que teria vivido de 1889 a 1915. Diz Pessoa: Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu tuberculoso em 1915. Ele dizia até qual foi a doença que matou o Alberto Caeiro. Mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação quase alguma, só a instrução primária. De estatura média e, embora realmente frágil, já que ele morreu de tuberculose, não parecia tão fraco como era. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, uma tia-avó. Esse é o fim da citação do Pessoa.
Considerado o mestre dos demais heterônimos e do próprio ortônimo Fernando Pessoa, Caeiro possui a tranquilidade e a sabedoria que os outros invejam. Para ele, o importante é ver e ouvir. A sensação é tudo e o pensamento é uma doença, diz Caeiro. É o mais objetivo dos heterônimos, é o poeta da natureza, opondo-se radicalmente ao intelectualismo, à abstração, à especulação metafísica e ao misticismo. Sua linguagem é simples, direta, redundante, apresentando a naturalidade do discurso oral. Pessoa cria uma biografia para Caeiro que se encaixa com perfeição à sua poesia, como podemos observar nos 49 poemas da série O Guardador de Rebanhos, que, segundo Pessoa, foram escritos na noite de 8 de março de 1914. Esse processo criativo espontâneo traduz exatamente a busca fundamental de Alberto Caeiro, que seria a completa naturalidade. Então eu cito o Caeiro. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem porque ama, nem o que quer, o que é amar. Caeiro escreve com a linguagem simples e com o vocabulário limitado de um poeta camponês pouco ilustrado. Pratica o realismo sensorial numa atitude de rejeição às elucubrações da poesia simbolista. Coloca-se, portanto, como inimigo do misticismo que pretende ver mistérios por trás de todas as coisas. Busca precisamente o contrário, ver as coisas como elas são, sem refletir sobre elas e sem atribuir a elas significados ou sentimentos humanos. Então diz o Caeiro, os poetas místicos são filósofos doentes, e os filósofos são homens doidos. Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem e dizem que as pedras têm alma, e que os rios têm êxtases ao luar. Mas as flores, se sentissem, não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtases ao luar, os rios seriam homens doentes. É importante lembrar que os poetas simbolistas que antecederam Fernando Pessoa estavam impregnados de forte misticismo herdado da poesia romântica. Enquanto românticos e simbolistas carregavam seus poemas de religiosidade, Alberto Caeiro procura, de forma coerente e lógica, afastar-se da reflexão sobre Deus. Então, diz ele, pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos, por isso se nos não mostrou. Em perfeita consonância com sua busca de simplicidade e espontaneidade, Alberto Caeiro escreve versos livres, sem métrica regular, e brancos, sem rimas. Agora sobre Ricardo Reis, o segundo heterônimo. Ricardo Reis viveu de 1887 a 1900, provavelmente até 1935. O Pessoa não diz que não sabe exatamente quando ele morreu. Ele dá uma data aproximada. Se Alberto Caeiro era um camponês autodidata, desprovido de erudição, seu discípulo, Ricardo Reis, era um erudito que insistia na defesa dos valores tradicionais, tanto na literatura quanto na política. Informa-nos Fernando Pessoa que Ricardo Reis, cito, nasceu em 1887, não me lembro do dia e mês, mas tenho em algum lugar. Nasceu no Porto, é médico e está presentemente no Brasil. É de um vago moreno mate, educado num colégio de jesuítas, vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação alheia e um semi-helenista por educação própria. É o heterônimo que representa o lado clássico ou neoclássico, humanista, racionalista e pagão de Pessoa. Autor de odes, parece-se com alguns poetas do arcadismo. Sua linguagem é contida, disciplinada, oposta à prolixidade de Caeiro,
e as experiências modernistas de Campos. O tema preferido de Reis é o Carpe Diem, aproveite o dia, né? E o locus amenus, o lugar ameno, oriundos da poesia grega. Apoia-se na mitologia greco-romana e povoa suas poesias de ninfas, musas e deuses. Lídia é a sua musa e interlocutora de seus versos. Filosoficamente, revela a influência do estoicismo e do epicurismo. Discípulo de Caeiro, Reis retoma o fascínio do mestre pela natureza pelo viés do neoclassicismo. Neoclássico, Reis busca o equilíbrio, a áurea mediocritas, a busca do equilíbrio, né, tão prezada pelos poetas do século XVIII. A busca de espontaneidade de Caeiro transforma-se em Reis na procura do equilíbrio contido dos clássicos. Deixa de ser uma simplicidade natural e passa a ser estudada, forjada através do intelecto. As odes de Reis, como as de Píndaro, poeta grego, remetem sempre aos deuses da mitologia grega. Este paganismo erudito afasta-se da convicção de Alberto Caeiro de que não se deve pensar em Deus. Para Ricardo Reis, os deuses estão acima de tudo e controlam o destino dos homens. Diz então o Reis: acima da verdade estão os deuses. Nossa ciência é uma falhada cópia da certeza com que eles sabem que há o universo. Bom, agora sobre o Álvaro de Campos, né, que é o terceiro heterônimo mais completo. Álvaro de Campos viveu de 1890, segundo Pessoa, né, até 1935, que é uma data também aproximada, não é exatamente esse ano. Diz Pessoa acerca desse heterônimo: Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de outubro de 1890, à 1h30 da tarde, diz-me o Ferreira Gomes, e é verdade, pois feito o horóscopo para essa hora, está correto. É engenheiro naval por Glasgow, mas agora está aqui em Lisboa em inatividade. É alto, 1,75 m de altura, mais 2 centímetros do que eu, magro e um pouco tendente a curvar-se. Teve uma educação vulgar de liceu